crianças, tudo bem com vocês? E hoje eu venho aqui para nós relembrarmos um pouquinho os gêneros textuais que nós já trabalhamos lá dentro das unidades do SESI. Isso mesmo, lembra que lá nós já vimos diversos gêneros textuais. Nós já vimos sobre as parlendas, né, que são as brincadeiras em versos. Nós já vimos também sobre as listas, para que elas servem, né, para organizar os assuntos. Existem diversos tipos de lista, lista de mercado, de brincadeiras, de brinquedos, enfim. Vimos também sobre as cantigas, que as cantigas são textos culturais, né, alguns ditos populares. Vimos também sobre os poemas, para que eles servem, né, que são os textos que possuem versos e estrofes. E vimos também na última aula sobre legendas, que são as fotolegendas, que são aquelas fotos que nos trazem alguma informação. E muitas vezes essas informações a respeito dessa foto, ela pode estar em cima da foto ou embaixo da foto. Isso mesmo. E hoje nós vamos dar início a uma unidade nova. Isso mesmo, a um gênero textual diferente. Dentro da unidade 2 do SESI, nós vamos ver o gênero textual que será sobre adivinhações. Tenho certeza que os pais de vocês conhecem esse gênero textual, já brincaram muito e se divertiram, porque é algo bem legal e tenho certeza que vocês vão gostar. Então, o gênero textual que nós vamos ver hoje vai ser sobre adivinhações. E para começar essa nossa aula, eu vou falar para vocês uma adivinha e vamos ver se vocês conseguem descobrir o que será isso que eu vou falar. Para isso, vocês vão prestar bastante atenção, porque as adivinhações, elas começam sempre com uma pergunta. E aí vocês vão ter que pensar sobre qual será a resposta que vocês vão dar para essa pergunta. Então vamos lá? Então a adivinha que eu vou fazer agora para vocês é essa aqui. O que é o que é? Ele é magro para chuchu, tem dentes, mas nunca come. E mesmo sem ter dinheiro, dá comida a quem tem fome. Que é o que é, hein? Olha aqui. Olha a imagem. Estão vendo? Isso mesmo, é um garfo. E agora eu vou recitar novamente para vocês uma outra adivinha. E vamos ver se vocês são capazes de descobrir qual é a resposta. Lembre-se que vocês devem pensar antes de falar. O que é que anda deitado e dorme em pé? Isso mesmo, é o pé. Por que é o pé? Anda deitado. Quando nós estamos andando, o nosso pé está deitado no chão. E quando nós deitamos, o nosso pé fica para cima, ele fica em pé. Vocês acertaram, é isso mesmo. E agora eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Em casa, junto com o papai, com a mamãe, com toda a família, vocês vão pesquisar 3 adivinhas e vão escrever essas adivinhas no caderno, vão colocar a resposta e depois vão desenhar essa resposta, assim como vocês viram aqui, ok? É isso e até a próxima aula. Tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é de Ciências Humanas. Nós vamos dar continuidade à unidade 4 do livro do SESI e o nosso tema é o trabalho nos espaços de vivência, campo e cidade. Na aula passada, nós falamos das características do ambiente entre o campo e a cidade.
Falamos também dos trabalhos que são realizados no campo e na cidade, assim como falamos das roupas e dos equipamentos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a similaridade dos trabalhos, ou seja, a semelhança, a igualdade entre os trabalhos do campo e da cidade. E vamos falar sobre algumas profissões, né, que já foram extintas, nas que estão deixando de existir e nas que sofreram modificações com o passar do tempo. Tudo bem? Então o professor vai mostrando as imagens para vocês e vai explicando. Vamos lá? Então aqui, ó, nesta primeira imagem, nós temos 3 exemplos, né, de profissões que são similares no campo, entre o campo e a cidade, né? O primeiro é a profissão de mecânico, ó, de mecânico, tá vendo? Nessa primeira, nós temos o mecânico na cidade, que conserta carros, caminhões, mas também temos o mecânico que conserta as máquinas utilizadas no campo, né? Assim como os tratores, os caminhões, né? Então aqui, ó, o moço consertando as máquinas. Nessa segunda imagem, né, nós temos o motorista que dirige o trator no campo e o motorista que dirige o ônibus na cidade. E na terceira aqui, ó, nós temos o veterinário, que pode ser do campo, que cuida de animais de grande porte, né, que nem o cavalo, a vaca. E temos aqui, ó, o veterinário que cuida de animais domésticos, que nem o cão e o gato. Tudo bem? Na próxima imagem, vamos lá para a próxima. Aqui, nós vamos falar das profissões que já foram extintas, né? Então, porque com o passar do tempo, como nós já estudamos, né, o ambiente se modifica. Os objetos também se modificam. E algumas coisas deixam de se fazer necessário, né? Ou acabam sendo realizadas de outra forma. Então, aqui nos 3 exemplos, nós temos aqui o primeiro, temos uma estátua, né, que representa o amola-facas. Então, esse profissional, ele ficava parado num certo canto, né, da cidade, e aí ele amolava facas e tesouras. Outra profissão que deixou de existir chama-se alfarrabistas, né? E o que seria esse alfarrabista? É uma pessoa que comprava e vendia e colecionava livros, certo? E o terceiro e último aqui do que deixou de existir, também tem uma estátua, é chamado de Ardina, né? O Ardina era um vendedor de jornal. Ele caminhava pelas ruas falando as manchetes, né, as notícias, para estimular as pessoas a comprarem. Tudo bem? Na próxima imagem, nós vamos ver profissões que estão deixando de existir, certo? Então, a primeira que nós temos aqui, ó, é o datilógrafo, né? Então, hoje em dia, né, muitos têm o seu próprio computador em casa, né? Então, não tem mais esse serviço do datilógrafo. Outra que está deixando de existir aqui é o alfaiate. Por quê? Antes ele costurava de acordo com cada cliente, né? Tirava as medidas para fazer a roupa, fazia a roupa inteira. Hoje em dia, os alfaiates, eles fazem mais concertos, né? Alguns ainda fazem a roupa toda, mas é muito difícil, né? Por isso que está deixando de existir. E a terceira aqui, ó, é a de telefonista, né? Elas recebiam, atendiam e transferiam as ligações para completar as chamadas. E hoje em dia não, né? Hoje em dia está sendo tudo direto, inclusive pelo celular, tudo bem? E por último, nós vamos ver a imagem aqui de uma profissão que sofreu mudanças com o passar do tempo. Então, nós temos a profissão aqui, ó, de fotógrafo, né? Então, como que foi? Nós tínhamos o fotógrafo que possuía uma máquina. Essa máquina era chamada, nessa máquina aqui, ó, era chamada de lambe-lambe, certo? Então, ele oferecia o serviço, né? Ele ficava em praças, em jardins públicos, e a câmera ela era dividida em 2 partes.
E as fotos eram reveladas ali mesmo. Então, para a época, ver ali a foto sendo revelada na hora era assim um diferencial, né? Mas aí vieram as máquinas mais modernas, no caso aqui, né? Um exemplo, né? E aí ocorreu modificações na profissão. Agora, em vez de bater uma única foto, né? Os fotógrafos de hoje, como exemplo, um casamento, um aniversário, eles tiram um montão de fotos, né? Aí depois a pessoa pode ir lá escolher qual a foto que ela quer e manda revelar. E por último, nessa terceira imagem, nós temos a figura de duas pessoas tirando uma selfie com o celular, para mostrar como tudo vai sofrendo modificações com o passar do tempo. Tudo bem? Como atividade, o professor quer que vocês pensem o que vocês querem ser quando se tornarem adulto, escreva o nome da profissão e desenhe algo que represente. Tirem fotos e mandem para mim e para as professoras. Então, até a próxima aula. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é de Ciências da Natureza. Nós vamos dar início a uma nova unidade, que é a unidade 5 do livro do SESI. E o tema da nossa aula é o dia e a noite. Esse tema nós vamos dividir em 3 aulas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre iluminação, sobre o movimento da Terra e sobre o nascer e o pôr do sol. Então, começando a falar sobre a iluminação, vamos falar sobre a iluminação que pode ser natural ou artificial. A iluminação natural é a iluminação produzida pelo sol, tudo bem? Iluminação natural produzida pelo sol. Aí temos a iluminação artificial. A iluminação artificial, ela já é feita por lâmpadas, por lanternas, tudo bem? Então observe que o sol, ele ilumina diversos ambientes, inclusive o ambiente da nossa casa, né? Preste atenção como alguns ambientes não é necessário acender a luz, porque já tem essa iluminação natural que vem do sol. Já à noite, nós precisamos acender as luzes, acender as lâmpadas, né? Dentro de casa e fora nós temos a iluminação dos postes de luz, certo? E antigamente, quando não existia energia elétrica, como era feita a iluminação? Então, antigamente, a iluminação era feita através de fogueiras, certo? Fogueiras. Depois, o homem, ele aprendeu a manipular o fogo, né? Então, ele desenvolveu aqui a tocha, ó. Tudo bem? Depois vieram as velas, né? Que foi muito usado, eles já iluminavam o ambiente interno com essas velas. E também temos a lamparina, ou lampião, né? E o que mantinha o lampião aceso era o azeite de oliva, que era o combustível para manter o lampião aceso naquela época. Tudo bem? Então, entendido isso, vamos falar sobre o movimento da Terra, né? Esse movimento que a Terra faz, nós chamamos ele de rotação. Esse movimento dela girar em torno dela mesma, né? De rotação. Tudo bem? E aí eu pergunto para vocês, o Sol ilumina todo o planeta Terra de uma vez só? Não. Eu vou fazer aqui uma demonstração rapidinho para mostrar para vocês como que o Sol ele ilumina só a metade do planeta Terra de uma vez, né? Então eu vou representar o Sol aqui com uma lanterna. O lado que vocês vão ver iluminado seria o dia e o lado escuro a noite. Vamos lá? Ó, observem que só dá para ver metade do globo, né? Então, essa parte iluminada é o dia e o outro lado do planeta é a noite. Tudo bem? Como a Terra gira, então chega a noite, tá bom? E aí, entendido esse movimento de rotação que a Terra faz, esse movimento de ela girar, então a gente pode falar agora sobre
o nascer e o pôr do sol, tudo bem? E aí, para representar isso, o professor vai fazer uma outra demonstração. Então, aqui, ó, né? Vocês não estão vendo o sol. Aí, quando vai amanhecendo, ele vai aparecendo, né? Perceba que de manhã é sempre mais fresquinho o dia, né? Aí ele começa a subir, subir, e aí, ó, ele vai lá para cima das nossas cabeças. Quando ele tá assim bem alto, é meio-dia, né? Então é o horário que é mais quente. E depois ele começa a descer pro outro lado, né? Nós temos o pôr do sol. Tudo bem? Aí ele desaparece e vem a noite. Então, ao amanhecer, nós temos o nascer do sol. Depois nós temos o meio-dia, que é a hora mais quente. E ao entardecer, nós temos o pôr do sol. Tudo bem? Certo? Então, o professor gostaria que vocês observassem na casa de vocês, né, o lugar onde vocês moram, aonde que o sol nasce e aonde que o sol se põe. Ele nasce do lado esquerdo da casa e se põe do lado direito, ou ele nasce atrás da casa e se põe na frente da casa, né? Então, comecem a observar essa movimentação que o sol faz, né? E percebam como que o dia e a noite influencia tanto na nossa vida, né? Porque tem atividades que nós só realizamos durante o dia e tem atividade que nós só realizamos durante a noite, certo? Então, como atividade para vocês, o professor vai pedir que vocês desenhem representando de onde vem a luz que ilumina o planeta Terra, tá bom? Tirem foto do desenho e mandem para mim e para as professoras. Lembrando que o horário mais perigoso para se tomar sol é entre as 10 horas da manhã até as 16 horas, até as 4 horas da tarde, tá? Então, para evitar queimaduras da pele pelo sol, usem protetor solar, camisa e o chapéu. Essa é a nossa aula e até a próxima. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, na disciplina de matemática, nós vamos iniciar uma nova unidade do conteúdo do livro do SESI, chamado Descobertas Matemáticas. Então, nessa unidade, nós vamos conhecer e descobrir, assim como diz o nome, funções diferentes para os números e para também a disciplina de matemática, para a gente entender, compreender e usar a matemática além apenas das contagens, das quantidades e das continhas de adição e subtração que nós já estamos fazendo. Então, nós vamos entender, compreender e aprender que existem outras funções para a matemática, tá bom? O primeiro que a Pro vai mostrar para vocês aqui é este desenho. Antes eu quero contar uma historinha para vocês. Existia um fazendeiro com muitos animais e ele não sabia registrar quantos animais ele tinha. Ele sabia quantos eram. Ele sabia quantas galinhas, quantos patos, mas ele queria deixar escrito em algum lugar para que sempre que ele precisasse consultar ou mostrar para alguém, estivesse lá escrito. Então, ele fez isso daqui. Isso se chama gráfico. Mas como será que ele chegou nessa representação? Então, aqui a Pro está mostrando para vocês o desenho lá da fazenda. E a Pro vai mostrar para vocês algumas formas da gente representar essas quantidades, de registrar, né, essas informações no papel. Então, aqui tem a foto, tem o desenho lá da fazenda deles, com todos os animais. Como tá pequenininho, a Pro pegou os lápis de cor que tinha aqui e pintou cada animal de uma corzinha. Pintou, tá lá os animais que ele tem na fazenda dele. Então, a gente pode registrar e ajudar esse fazendeiro de algumas formas. A primeira delas, através de uma tabela. Nessa tabela, a gente vai separar a folha de papel em duas colunas. Mas como assim, Pro? Coluna é isso daqui, ó. É uma lacuna que a gente faz e separa elas com um risco no meio. A gente lá em cima, antes de escrever as coisas, nós colocamos o título. O título é falando sobre o que aquela coluna vai estar representando.
A primeira coluna aqui está representando os animais. E a segunda coluna está representando as quantidades. Então, aqui embaixo de animais, eu coloco todos os animais que tem lá na fazenda. Galinha, vaca, cavalo, cabra, pato. E ao lado, na quantidade, eu coloco os números. Eu escrevi os algarismos e também escrevi o número por extenso. Eu escrevi o nome do número, que nós vamos aprender na próxima aula, tá? Na próxima aula da oficina pedagógica. Então, aqui eu coloquei animais, galinha, quantidade 8. Então, essa é uma forma que o fazendeiro pode usar para representar os animais dele, a quantidade de animais que ele tem na fazenda. Quando alguém perguntar ou quiser ver, é só ir até essa tabela, o nome disso aqui é tabela, e ir direto. Ah, eu quero saber quantas cabras tem lá na fazenda. É só ele ir até a cabra e ele já vai ver que tem 5. Uma forma bem fácil e legal de representar as coisas, né? Porém, ele também pode fazer por gráfico, que é esse daqui que a Pro mostrou para vocês. O gráfico é um pouquinho mais trabalhoso de desenhar, de escrever, mas a Pro vai ensinar o passo a passo para vocês, tá bom? Então, ó, esse aqui é o gráfico que ele fez. Como a gente faz para desenhar um gráfico? Primeiro, precisa da folha de sulfite. Depois, vocês vão fazer 2 tracinhos, um em pé e um deitado. Depois que fizer esses 2 tracinhos, vocês vão escrever igualzinho na tabela. No tracinho que está em pé lá em cima, vocês vão escrever quantidade lá na ponta. E na ponta do tracinho que está deitado, vocês vão escrever animais. Ao lado do tracinho que está de pé, vocês vão colocar os numerais, os números. Eu sei que lá na fazenda do fazendeiro não tem tantos animais assim. O máximo que tem é 8, porque eu vi na tabela. O máximo que tem é 8. Então, eu vou colocar só até o número 10. Coloco do 0 até chegar no 10. E embaixo, eu coloco o nome dos animais, aqui na linha deitada. E depois, eu vou fazer colunas também, para representar essa quantidade. Olha como que a Pro fez. Aí, aqui na galinha, que eu sei que tem 8, eu subo uma coluna até o número 8. Não precisa fazer esses traçadinhos, a Pro fez para vocês conseguirem ver melhor, tá bom? E aí faz para todos os animais. E se a gente comparar a tabela com o gráfico, tá igualzinho. Por exemplo, cavalo 2, tem 2 cavalos lá na fazenda. Se a gente vier no gráfico, cavalo que 2. A gente representa as mesmas informações de formas diferentes. Vocês viram só que legal? Essa unidade vai trazer mais descobertas matemáticas, então a Pro vai dividir ela em 2 aulas. A primeira nós trabalhamos agora e nós falamos sobre tabelas e gráficos. Aí na próxima aula a Pro vai trazer novas descobertas, tá bom? Como atividade para vocês, já que vocês viram aqui como que faz uma tabela, como faz um gráfico, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar em jornais e revistas, tabelas e gráficos, vão recortar, se a mamãe deixar, e vão colar no caderninho de vocês. E como um desafio, porque eu sei que vocês são crianças muito inteligentes, vocês vão pegar uma folha de sulfite, e vão pegar 2 folhas de sulfite, na verdade, e vão desenhar uma tabela e um gráfico para o desenho que a Pro vai mandar para vocês. É um desenho de alguns animais também em uma fazenda, parecido com esse. Vocês vão olhar a quantidade para escrever a tabela e depois para desenhar o gráfico, tá bom? Então eu tenho confiança que vocês vão conseguir fazer, porque vocês são nota 10, tá bom? A Pro vai ficar esperando a atividade de vocês. Mandem para mim, para a professora Rosane e para o professor Henrique. E até a próxima aula. Tchau, tchau.